Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma. Diga assim: não digam palavra alguma. Continuando, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou de manhã, na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. Diga assim: tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez, e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiu-se aquela ação. No 7º dia, levantaram ao romper da manhã, e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem de longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro serão sagrados e pertencentes ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro, glória a Deus. Uma passagem muito conhecida, uma passagem que diz respeito a uma caminhada do povo de Deus, avançando para conquistar. Diga assim: para conquistar. E diante deles está uma grande muralha, e a palavra vai dizer que aquele povo, por saber que o povo de Deus está chegando, e conhecer a história de um Deus que estava com aquele povo, que trouxe eles pelo deserto, suprindo, dando graça, dando vitória, fazendo milagres, tiveram receio, como que pensando: não temos como ir contra este povo. Então vamos fechar a cidade, e agora vamos depender das muralhas, né, da forte muralha que rodeava a cidade. Assim estaremos protegidos, assim conseguiremos fazer com que esse povo pare. E a palavra vai dizer que quando chegaram diante dos muros, Deus vai falar com o povo, declarando ao povo que Deus declarando ao povo que lhes daria vitória. A ideia é que para avançar eles precisavam transpor aquelas muralhas, eles precisavam transpor aquela barreira. No livro de Mateus, capítulo 16, verso 18, fazendo um paralelo com a igreja, a palavra de Deus vai dizer assim: que as portas do inferno não prevalecerão. Nós, quando pensamos nesse texto, nós sempre temos a ideia do inferno vindo contra nós, sim ou não? Mas na verdade é o contrário.
É a igreja que avança, porque a palavra de Deus vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então é o povo, a igreja de Deus, avançando contra as obras do inimigo. E o inimigo, sabendo do poder que há sobre a igreja, logicamente também da mesma forma vai tentar parar, vai tentar fazer com que a igreja não avance, trazendo os impedimentos, as barreiras. Mas o chamado para nós como igreja é para avançar, para conquistar, sim ou não? Esse é o chamado de Deus. É que muitas vezes nós estamos tão focados em nós mesmos que esquecemos que somos a igreja do Senhor. A igreja que vai conquistar, que vai avançar, que vai vencer tudo aquilo que se coloque contra ela, porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. Como aquelas muralhas não iriam prevalecer, as portas do inferno também não prevalecerão contra a igreja. Quantos são a igreja de Deus nessa terra? Quantos são a igreja do Senhor nessa terra? Glória a Deus. Então o chamado da igreja é para avançar, para conquistar. É o que o povo de Deus está fazendo. Somos o povo de Deus? Então também fomos chamados para avançar, para conquistar. E isso não se faz na nossa força, nem na nossa forma de pensar. Porque quando Deus vai falar com Josué, Ele vai falar assim: eu entreguei, não vou entregar, não vou fazer, não vou esperar um dia, não vou esperar um momento, não vou esperar uma hora. Ele disse assim: eu entreguei Jericó nas suas mãos, o seu rei, os seus soldados de guerra, Jericó, eu entreguei nas suas mãos. Deus está dizendo: eu já fiz. Teve um aleluia aqui, mas tudo bem. A gente sempre pensa em Deus, ou num Deus que sempre vai fazer. Jesus disse: meu Pai trabalha e eu também. Eu não quero dizer, de repente, Deus já fez tudo. Se eu for olhar para a obra de Cristo na cruz do Calvário, o próprio Jesus diz assim: está consumado, a obra está feita. E em Cristo, tudo foi dado a nós. Em Cristo nós temos todas as coisas, porque a obra que precisava ser feita foi feita, e ela não podia ser feita por nós, mas foi feita pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então quando Deus está dizendo: Josué, eu já entreguei, eu já fiz o que tinha que fazer, é como se eu dissesse para você assim: Deus já fez a sua parte. Cabe a mim e cabe a você entender que agora é preciso crer naquilo que Deus está dizendo. Diga assim: Deus só estava dizendo. Porque muitas vezes você vai ouvir deste púlpito alguém te dizendo: Deus já te deu vitória. Teve um amém aqui, mas tudo bem. Você vai ouvir e já ouviu, vai continuar ouvindo: Deus já te deu vitória. Mas a nossa maneira de pensar é a maneira humana. Como, pastor? Deus me deu vitória. Olha a minha luta aqui. Olha a minha situação. Olha o que está acontecendo. Eu só creio na vitória quando ela acontece. Não é assim que funciona. Deus está dizendo: Josué, já entreguei. Qual é o meu papel? Ou qual foi o papel de Josué? Crer naquilo que Deus está falando, porque nós somos chamados a crer na palavra que Deus tem nos dado. E quando Deus diz alguma coisa, está dito. Quando Deus diz alguma coisa, se cumpre. Quando Deus diz alguma coisa, é a verdade. Quando Deus diz alguma coisa, vai acontecer. É que nós gostamos de sinais, sim ou não? Nós gostamos de alguma coisa acontecendo para dizer que Deus está agindo, né? Eu digo para você que Deus está agindo aqui e agora. As paredes não estão balançando, o teto não está balançando, mas Deus está agindo. Você não está vendo anjo, você não está vendo fogo, mas Deus está agindo. Você não está tendo visões extraordinárias, de repente você não está vendo coisas que talvez você considerasse: nossa, agora Deus está aqui. Ainda que você não veja, Deus está fazendo. Ainda que você não creia, Deus está fazendo. Porque Deus quer que o seu povo avance e conquiste. Nada venha a pará-lo. Seja qual for a situação, seja em qualquer situação da vida, Deus não quer que você pare. Porque muitas coisas que se colocam entre nós e aquilo que Deus tem. E Deus quer que a gente venha transpor toda e qualquer barreira. De novo,
as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não importa o que o inimigo faça, não importa o que ele traga, por causa da palavra que o Senhor está nos dando, nós já vencemos, nós já vencemos, nós já vencemos. Agora Deus poderia dizer: entreguei na sua mão, se vira. Deus não só diz a Josué: Josué, estou deixando claro que é eu que estou operando, que foi eu que já fiz o milagre. Mas ainda assim, Josué, eu não quero agora te dar essa palavra e dizer se vira. Eu quero conduzir você, eu quero dirigir você. Eu quero que agora, se você crê, você expresse a sua fé. Porque quem crê, muitas vezes diz eu creio, mas tem dificuldade para expressar fé. Porque nós temos o hábito de pensar que o que derrubou as muralhas, ou foi o grito, ou foi a marcha. Não, foi Deus. Tudo o que foi feito ali, meu irmão, é expressão da fé que aquelas pessoas estavam tendo na palavra que Deus havia dado. Por isso, mais do que obedecer, eles estavam expressando a sua fé. Porque todos que olhavam chamavam aquilo de loucura, mas para Deus era sabedoria. Todas as vezes que você expressa a sua fé, porque de novo, não é o que você faz. O que você faz é expressão da fé que você tem no seu coração por causa de alguma coisa que Deus lhe disse. Deus pode usar a sua vida? Sim, pode, mas é sempre Deus agindo. Quando você acorda de manhã e vai orar, é Deus, não é você. Quando você decide ligar para alguém e dar uma palavra, é Deus, não é você. É que nós queremos assumir a posição de que nós estamos fazendo, mas na verdade Deus está fazendo através de nós. Porque nós temos um ego que sempre diz, você fez. Satanás gosta de se aproveitar disso. Quando a gente bate no peito e diz, eu fiz. Mas toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Deus que tem falado e trabalhado o nosso coração para que nós estejamos na presença dEle. Deus não nos chamou e disse, agora vocês são vitoriosos e se virem. Mas Deus está nos conduzindo para que tudo o que façamos, façamos para a glória do Senhor. Quando você ora, você está expressando fé no Senhor. Quando você lê a Bíblia, você está expressando fé no Senhor. Quando você vem para a igreja, você está expressando fé no Senhor. É assim que deve funcionar. É a expressão de fé, porque você acredita no que Deus já te deu. Você não vai esperar acontecer para glorificar. Você glorifica porque crê no Deus que já te deu. Porque se você for esperar sentir para glorificar, você não vai glorificar nunca. Ah, não estou sentindo, pastor, por isso eu não vou glorificar. Então você não vai sentir nunca. Eu glorifico para sentir. Eu exalto para ver a manifestação de Deus na minha vida. Porque é assim que Deus nos chama, para ser as pessoas que abrem a sua boca para glorificar o nome do Senhor. Está na luta? Glorifique ao Senhor. Está na dificuldade? Glorifique ao Senhor. Está passando por dificuldades? Glorifique ao Senhor. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, o chamado de Deus é este, porque a palavra que Ele te deu é assim, eu já entreguei nas suas mãos. Olha para suas mãos e diga assim, já está em minhas mãos. Versículo 3. Ah, não tem aqui, então eu leio aqui. Ou tem? Versículo 3. Marchem uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. Você já ouviu isso? A ideia é que nós venhamos a continuar, a ter continuidade naquilo que estamos fazendo para Deus. Nós somos muito rápidos e gostamos de compromissos pontuais, já falei sobre isso. Compromissos que determinam 7 dias, que determinam 3 dias, que determinam um tempo de oração. E a gente soa a camisa, né? Depois chega para Deus, o Senhor viu, Deus, que eu fiz? Eu fiz 7 semanas, agora o Senhor tem que me abençoar. E aí Ele diz para você, engraçado, eu falei para você lá atrás que eu já te abençoei. Você está fazendo para ser abençoado, tem alguma coisa errada, porque eu já te abençoei. Eu esperava que você estivesse fazendo para glorificar, para exaltar, para bendizer o meu nome. Mas você está fazendo para receber? Deus vai dizer uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa. Você e eu
não temos como pagar o que Deus faz. A graça é o favor imerecido de Deus, mas a gente insiste em querer pagar. Pagar fazendo alguma coisa. Como que se voltasse para a lei, eu faço, Deus faz. Não, você está na graça, onde Deus já fez, e você agradece. E você louva, e você bendiz. Pastor, eu não vou ter que fazer mais nada. Faça aquilo que o Espírito Santo dirigir você para fazer. Mas não faça pensando em pagar. Deus é rico. E por isso Ele dá gratuitamente. Mas eu e você somos pobres demais para poder pagar aquilo que Deus faz por nós. Então tudo que Deus quer é que você abra o seu coração e receba. Ou seja, não pense que é porque você está fazendo que Deus vai fazer. Porque Deus trabalha na frente e não atrás. Às vezes a gente pensa que Deus vai fazer alguma coisa se eu fizer outra. Se fosse assim, Jesus não teria vindo. Quem orou para Jesus vir? Deixa eu ver. O Pai determinou que assim fosse. Antes da fundação do mundo, Deus já determinou, Jesus vai vir. E Ele veio, morreu por mim e por você na cruz, nos justificando e nos dando a vida. Ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a vida dele. Então, o que este povo vai fazer, de novo, é uma expressão de fé. Deus quer ver até onde eu e você estamos dispostos a ir para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor. Nós somos muito bons para pedir, sim ou não? Sim ou não? Nós somos muito bons, nós somos rápidos, nós gastamos bastante tempo pedindo, sim ou não? Se eu disser para você que a gente gasta mais tempo pedindo do que agradecendo, você concorda comigo? Sim ou não? Então será que a gente deveria gastar mais tempo agradecendo do que pedindo, sim ou não? Há tantas coisas que Deus fez na sua vida hoje que você nem viu. Deixa eu falar de novo. Há tantas coisas que Deus fez na sua vida hoje que você nem viu. Mas isso é por fé. Eu só estou vivo porque aprove ao Senhor que eu estivesse vivo. Eu não tenho como dar vida a mim mesmo. Então Ele está me dando vida e por isso eu já sou grato, porque Ele me deu vida. Então o que eles estão fazendo é expressar a sua fé. Mas Deus vai determinar que além de rodear a cidade, algumas outras coisas precisavam acontecer. Ele vai determinar que 7 sacerdotes vão, junto com o povo, vão tocar o chofar. Ou seja, um chifre de cordeiro ou de carneiro. Eles vão tocar esse chofar. Para que esse chofar chegasse à mão deles, um carneiro ou um cordeiro teve que morrer. Para que chegássemos até aqui. Para que chegássemos até aqui. Para que chegássemos até aqui, o cordeiro teve que morrer. O cordeiro morreu e o chifre agora está na mão dos 7 sacerdotes. Chifre na palavra de Deus simboliza poder. O cordeiro morreu. E o poder de Deus está sobre a igreja. Não, você não me entendeu. O cordeiro morreu e agora o poder de Deus está sobre a igreja, sobre o povo, sobre nós, aleluia! O cordeiro morreu e o poder de Deus é manifesto sobre a igreja, sobre nós. E esse poder faz toda a diferença, porque como eu disse, não é na nossa força, não merecíamos isso. Mas está em nós, porque aprove ao Senhor que assim o fosse, igreja do Senhor. É por isso que Ele nos chama para avançar, para conquistar, para desfazer as obras do inimigo. Porque onde quer que nós chegarmos, o inimigo pode trancar as portas, pode colocar barreiras, mas no poder, aleluia, que foi dado a nós como igreja, nós vamos prevalecer, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, porque há um poder de Deus sobre nós. Você precisa crer nisso, que o poder de Deus está em você. E não é um poder que se manifesta só ao nosso próprio benefício, mas é um poder que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas.
Então o Cordeiro foi morto, nossos pecados foram perdoados, estávamos mortos e agora estamos vivendo uma nova vida, uma vida poderosa em Cristo, uma vida poderosa em Cristo Jesus, uma vida a qual não sonhávamos, não imaginávamos, não esperávamos, mas Ele nos deu essa vida, mesmo não sendo merecedores, Ele nos deu essa vida para que vivêssemos e a vivêssemos com intensidade. Porque não é um poder qualquer, e não é um poder que está, como que eu posso dizer, falado a só uma pessoa, mas está sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Diga assim: o poder de Deus está sobre a minha vida. Teve um glória a Deus, um aleluia. Entendi. A gente teima em pensar que o poder de Deus está em algumas pessoas. Por isso a gente muitas vezes elege pessoas como intermediárias entre nós e Deus. Não que eu não possa orar por você, mas a gente gosta de eleger o intermediário porque a gente acha que ele tem mais poder do que nós. Ele pode orar mais do que nós. Ele pode fazer algumas coisas mais do que nós. Mas se Deus quiser usar a sua vida, quem sou eu, meu irmão? Quem sou eu se Deus quiser usar a sua vida? Porque o poder dele está sobre você. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo agora faz morada dentro de você, para que aí se manifeste o poder de Deus. Você crê nisso? Tem certeza? A palavra vai dizer que 6 dias eles vão dar quantas voltas? Durante 6 dias serão dadas uma volta. Como eu disse, indicando que a gente precisa continuar. Diga assim: haverão dias que você vai precisar fazer um pouco mais. E sendo para Deus, não meça esforços. Haverão dias da nossa vida que a gente vai ter que fazer um pouco mais. Durante 6 dias eles deram uma volta. Mas eles deram uma volta ao som da trombetas. Eles deram uma volta ao som das... Qual a orientação que eles receberam? Durante 6 dias vocês não vão falar? Se há uma coisa que a gente gosta de fazer é... A palavra de Deus vai dizer assim, que a fé vem pelo... E o ouvir a... Romanos 10, 17. A fé vem pelo... E o ouvir a palavra de Deus. Então vamos ter essas trombetas como que homens e mulheres de Deus pregando o Evangelho e a palavra do Senhor. Vamos ter com o som dessas trombetas como pessoas como você, pregando a palavra de Deus. Aquelas pessoas que você conhece talvez no primeiro dia, vão dizer: eu tenho que fazer isso. E você vai dizer a ela: a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, a palavra do Senhor diz, que se você fizer conforme nela está escrito, você será abençoado. E no segundo dia você vai fazer o quê? Falar da palavra. E no terceiro dia você vai falar o quê? Da palavra. Perdemos muito tempo falando a respeito de coisas que não acrescentam. A igreja, como povo do Senhor, precisa ter a palavra de Deus. Porque eu acredito que Deus tem nos dado a oportunidade para falar a respeito dela, sim ou não? Ah, pastor, mas eu não falo bem. Pastor, eu não domino de Gênesis a Apocalipse, eu não domino tudo isso, eu também não. Pastor, eu não tenho eloquência, eu também não. Pastor, eu não sei falar, eu também não. Só estou aqui porque o Espírito Santo está agindo. Se você conhecesse toda a minha história, a última coisa que eu queria ser era pastor. Já falei aqui. Meu primeiro pastor falou: você vai ser pastor. Ele me chamava para orar pelas ofertas. Sabe o que eu fazia? Dobrava os joelhos, fingia que estava orando para ele não me chamar. Porque eu tinha vergonha de falar, eu achava que não ia falar direito.
Contanto que a primeira mensagem que eu preguei, tem gente que vai dar glória a Deus se eu pregasse assim até hoje. Foram 5 minutos. Primeira mensagem que eu preguei, pastor Marcelo, 5 minutos. O pastor me deu a oportunidade e falou, você vai pregar hoje. Eu falei, Jesus. Lógico, ele falou com antecedência. Eu preparei de novo e preparei mais uma vez. E preparei de novo e preguei no espelho, preguei para minha mulher, e preguei para, entendeu? Preguei para todo mundo. Quando chegou diante da igreja, eu abri a Bíblia e vi aquele povo, eu falei, Jesus. Eu falei, e agora? 5 minutos cravados, meu irmão, pregando. Falei, Senhor, fracassei. Falei só 5 minutos. E de repente você olhar para algumas pessoas e ver o sorriso no rosto dela dizendo, obrigado pela palavra que você trouxe. Eu falei, mas que palavra? Deus falou através da tua boca, fiquei feliz demais. Aprendi muito com isso. Às vezes tem uns que falam demais, é meu caso. Mas tem outros que vão falar pouco. Mas a palavra de Deus, meu irmão, ela é poderosa para penetrar ao mais profundo de um coração e transformar uma vida. É através da pregação do Evangelho, dia após dia, que as pessoas vão aceitar Jesus, que as pessoas vão se render a Jesus, que as pessoas vão caminhar com Jesus. É preciso que haja da parte da igreja a persistência, porque foi dito, todos os dias vocês vão ter que tocar as trombetas. Todos os dias, não um dia. E todo o povo vai ter que ficar. Há momentos da nossa vida em que nós precisamos ouvir, como pastores, foi falado aqui ontem, eu fiquei feliz por isso. Muitas vezes nós estamos sentados aí com vocês, porque também, mesmo sendo pastores, nós precisamos ouvir, para que sejamos fortalecidos, para que Deus fale ao nosso coração, para que trabalhe também em nós, porque não somos perfeitos. Há momentos da nossa vida em que a gente tem que se calar e ouvir Deus falando. Não murmurar, não reclamar, Senhor, mas mais uma volta, eu não estou vendo acontecer nada. Mais uma volta, Senhor, eu não estou vendo acontecer nada. Porque a gente sempre está procurando o quê? Sinais. Quantos têm fé em Deus aqui? Deixa eu ver. De novo, quando você ora, você expressa a sua fé. Quando você lê a Bíblia, você expressa a sua fé. Quando você jejua, você expressa a sua fé. Não tenha o que você faz como uma forma de pagar. Ou de dizer que porque você fez, Deus fez. Na verdade, Ele já fez. Ele disse a Josué, eu já entreguei nas suas mãos, Josué. Agora eu só quero que vocês expressem a sua fé. Fazendo algo que é loucura, mas para aquele que crê, o que Deus pede nunca será loucura. Ah, que pena. Todo aquele que crê quando faz alguma coisa, para ele nunca é loucura. Seria loucura para aqueles 4 amigos chegarem no lugar onde Jesus está com um paralítico e ver que não havia lugar para entrar e de repente chegar numa casa e estar destelhando. Isso é loucura, sim ou não? Você faria isso? Eu faria isso? Mais fácil ir para casa e falar para o paralítico, olha, nós tentamos. A gente tentou, a gente se esforçou. Você viu que eu me esforcei. Mas o que eles fizeram? Estelharam lá a casa do jeito deles e desceram o paralítico até Jesus. E Jesus olhou para o que eles fizeram, foi isso? Jesus falou, nossa, como vocês são inteligentes. Olha que coisa bonita que vocês fizeram, nunca vi isso. Jesus olhou para eles e disse o quê? Vendo a fé deles. Porque há coisas que nós só vamos fazer pela fé. Então primeiro eu preciso ouvir. Porque a fé vem através do... E o ouvir... Então para de conversar na hora da pregação. Para de pensar em outra coisa na hora da pregação. Para de pensar que a pregação é longa e que hora que o pastor vai acabar. Para de ficar pensando nos problemas da vida e esperando o momento em que alguém vai colocar a mão na sua cabeça. Estou falando para vocês como igreja. Porque se eu e você dissemos que o culto é tão importante para nós, ele não pode ser apenas e tão somente um algo social, para você ter um relacionamento com o irmão. É um momento onde você, aleluia, se coloca na presença de Deus e diz, Senhor, fala que o teu servo ouve. Você não veio só para falar, você veio para ouvir. E eu garanto que o que você vai ouvir é mais importante do que você vai falar. Deus usa pessoas para abençoar você. Há umas que talvez você não se identifique, talvez você não goste tanto.
Mas diga assim: Senhor, eu só quero ouvir a tua voz. Vou até fechar os meus olhos, pastor, Senhor, porque esse camarada que está aí, esse bigodudo, ele é feinho, ele é chato, fala alto, grita. Vou fechar os meus olhos e vou ouvir o Senhor. Que assim seja, irmão. Porque tudo aquilo que Deus está dizendo a você hoje vai fazer a diferença amanhã. Ou vou falar melhor, vai fazer a diferença no momento seguinte. Há pessoas que entram na igreja sem esperança e por causa de uma palavra saem esperançosas. Há pessoas que entram na igreja com a vida derrotada e por causa de uma palavra elas aceitam: eu também sou vitorioso. Há pessoas que entram na igreja, meu irmão, que não sabem o que fazer, mas quando recebem uma palavra: agora eu sei o que fazer. Então, quando a palavra estiver sendo pregada, estiver sendo anunciada, receba de bom grado. Porque um dia você também poderá estar aqui no púlpito pregando a palavra de Deus. Sabe o que? Aí, sabe o que você vai querer? A atenção de todo mundo. Hã? Sim ou não? A gente, quando está ministrando louvor, a gente não quer atenção? Não estou chamando a tua atenção não, tá bom? Estou falando a nós como igreja do Senhor. De novo, a igreja foi levantada para avançar, para conquistar. Não existem barreiras que a igreja não pode transpor, porque sobre ela está o poder de Deus. Estou fazendo esse paralelo, espero não estar confundindo a sua cabeça. Porque o povo de Deus está ali para avançar, e a igreja também está para avançar, não é para ficar acuada, é para avançar, porque sobre ela está o poder de Deus. Verso 15 do capítulo 6, estou acabando. Então eles passaram 6 dias ouvindo. Você acha que foi um tempo chato? Hã? Acorda de manhã, vai rodear a cidade de novo as trombetas, e todo o tempo, hein? Não sei, o pastor Marcelo uma vez acho que pregou sobre isso, sobre o tempo para... Não era um tempo pequeno não, né, pastor? Eu me lembro que era um tempo, todo o tempo, aquelas trombetas soando. Ai, rapaz, não aguento mais. De novo. Não há como vencer se você não ouve a palavra de Deus nem dá atenção a ela. Não há como você prosperar, não há como você ter fé, principalmente se a palavra de Deus não for o seu objetivo. Eu quero ouvir o que Deus tem a falar comigo. Porque Deus não fala como o homem. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Ele é o único que pode fazer isso. Deus pode fazer todas as coisas, mas nem tudo Deus vai fazer. Essa cadeira que você está sentado, quem fez? Foi Deus? Foi Deus que fez a cadeira? Foi Deus que fez a cadeira, sim ou não? Quem fez? O homem. Mas a matéria-prima para o homem fazer essa cadeira, quem fez? Quem fez? Mas pode dizer uma coisa, o homem só fez a cadeira porque Deus deu a ele o quê? Está vendo? Você falou um monte de coisa aí. Então diga assim: em tudo Deus está presente. Está vendo como a gente não pode bater no peito e dizer eu? Porque de alguma forma, em tudo que nós fazemos, Deus está presente. Verso 15. Não consegui nem ler os versículos com vocês. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes. Há dias que você vai ter que fazer mais do que você fez. Ao redor da cidade, foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Versículo 16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo que gritem. O Senhor entregou a cidade a... 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Muitas vezes a gente quer inverter a ordem das coisas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Paulo vai dizer assim, está escrito: cri, por isso... O que vem primeiro? Depois eu? Então diga assim: primeiro, eu tenho que ouvir. Depois eu falo. Paulo diz: cri, por isso falei. Ele creu no quê? Na palavra de Deus. Cri nessa palavra, por isso verbalizei. Cri naquilo que Deus me disse, por isso, pela fé,
Eu não preciso ver, mas eu já falo. Porque eles vão gritar depois que a muralha caiu ou antes? Hã? Vocês estão comigo? Eles gritaram antes ou depois? Ah, tá, eu pensei que eu estava... Ufa! Jesus, deu até uma palpitação aqui. Eles gritaram? A muralha estava lá? A muralha estava lá? Então, sem ver elas caírem, eles gritam. Então, sem eu ver acontecer, eu já verbalizo. Eu creio, mesmo não vendo, eu falo. Marcos capítulo 11, verso 23. Por isso que eu chamei da vitória dos que creram. Eu poderia dizer a vitória dos que creram e falaram. Perdi a chance. Marcos capítulo 11, verso 23. Quantos estão me entendendo? Eu asseguro que, se alguém disser, ele especifica quem? Então isso não é privilégio de um pastor, de um obreiro, de quem trabalha na igreja. Ele diz assim: eu asseguro, Jesus falando, que se alguém fizer o quê? A este monte levanta-se e atire-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, quando eu creio e verbalizo isso, eu estou declarando, através da fé, vai se cumprir na minha vida aquilo que Deus já determinou ao meu respeito. Porque foi o que o povo fez, sim ou não? Ao 7º dia, eles continuam diante da fortaleza, que estava entre eles e aquilo que Deus tinha para a vida deles. Então, eles estão diante disso, e agora eles vão gritar. As muralhas não caíram ainda, mas eles vão verbalizar aquilo que durante 6 dias, e o 7º dia, eles estão ouvindo. Josué ainda vai dizer: olha, a cidade foi entregue a vocês. Mas a quem? Ao povo de Deus. Não a qualquer pessoa. Foi entregue ao povo de Deus. De novo, como igreja, nós precisamos avançar. Mas crendo na palavra que Deus tem nos dado. E verbalizando não o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, mas a palavra de Deus. Ou seja, quando eu orar, eu vou declarar: Senhor, eu creio que nenhuma enfermidade haverá sobre mim, porque está escrito que o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Entende isso? Então a vitória é de quem crê, não é de quem fala primeiro. Porque muitas vezes a gente não se dá o tempo de poder ouvir, de poder entender que a maior expressão de fé que a gente pode dar a Deus é ouvir. Eu disse aqui a semana passada, crer parece uma atitude passiva, sim ou não? Quando alguém diz para você crer, não parece que você não vai fazer nada, sim ou não? Você não pensa isso? Pô, só crer. Foi o que o Senhor Jesus disse a Jairo. Jairo foi até Jesus, conseguiu levar Jesus na casa dele, sim ou não? Lembra disso? Quando ele estava chegando, chegou a notícia para ele qual? Ou seja, sua filha morreu? Qual é o pensamento humano? Não dá para fazer mais? O que Jesus disse para ele? Ó Jairo, por aquilo que você fez, por você ter ido até mim lá, por você ter me trazido até aqui, foi isso que Jesus disse? Jesus disse para ele apenas: não importa o tempo, não importa o momento, não importa a hora. Porque quando ele chega até Jesus, ele até poderia crer em alguma coisa. Mas quando a notícia vem, talvez isso tenha destruído a sua fé. Mas o que Jesus disse a ele? Apenas creia. Porque quem verbalizou lá dentro não foi Jairo, foi Jesus. Porque Jesus disse o quê? Menina, levanta-te. Porque na palavra do Senhor há poder e há autoridade. Não, você não me entendeu. Na palavra do Senhor há poder e autoridade. Não foi Jairo que verbalizou, mas Jesus disse. E ele não disse lá: levante. Menina, a ti te digo, levanta-te. Os pais estavam lá.
Pedro, Tiago e João estavam lá. E viram o poder e a autoridade que há na palavra de Jesus. E o que está escrito para o nosso ensino foi escrito: há poder na palavra que sai da tua boca. Quando você se dispõe a ouvir o que Deus está falando, isso gera fé. E através da fé, por causa da fé, você verbaliza. E por isso Paulo vai dizer: eu criei, por isso... Se coloque de pé. As muralhas de Jericó caíram. E eu já ouvi tantas mensagens, talvez até eu tenha pregado: derrube as suas muralhas. Faça isso e as muralhas que estão diante de você cairão. Eu vou ser mais simples nessa tarde. Ouça a palavra de Deus e profetize-a. Porque eu não sou contra, tá bom? Eu acho que até faz sentido. Mas muitas das mensagens, elas muitas vezes trazem aquela ideia de 7 passos para a vitória. Há muitos mecanismos, há muitas, como é que eu posso dizer, fórmulas matemáticas. E elas podem até fazer parte. Mas o chamado de Deus para a igreja é para crer. Teve um amém aqui, mas tudo bem. E não há fórmula nisso. É você se dispor a ouvir a palavra de Deus e trazê-la ao seu coração. Porque a gente percebe, irmão, quando a gente prega algumas coisas, as mensagens que mais chamam a atenção e as que não chamam a atenção. Eu discuti isso com meu filho hoje. A gente presta atenção e a gente tem a noção exata de qual mensagem que mais nos chama a atenção e as quais não chamam a atenção da igreja. Por quê? De novo, nós gostamos de compromissos pontuais. E não é esse o chamado de Deus para a igreja. Compromisso pontual. Que só funciona quando você quer e quando você precisa. O chamado de Deus para a igreja é um chamado contínuo. Para desfazer as obras do inimigo. Porque está sobre nós o poder de Deus, a autoridade de Deus. Porque Deus está conosco. E tudo o que você faz é a expressão da fé que você tem. Então, se você não está fazendo nada, é porque está faltando fé. Então, ouça mais aquilo que Deus está falando ao teu coração. E não procure a mensagem que mais te agrada, mas procure aquela que Deus quer falar. Essa faz toda a diferença. E a partir do momento em que você ouve a palavra de Deus, gera fé no teu coração. E por causa disso você vence. Porque a vitória é dos que creem. Todas aquelas pessoas vão rodear a cidade. E a palavra vai dizer que a disposição em que é colocado os sacerdotes, os homens de guerra e o povo é a seguinte: estarão os soldados armados à frente, os sacerdotes com as trombetas, a arca da aliança e depois o restante do povo. O que isso significa? Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro de qualquer coisa. Tudo que diz respeito às coisas de Deus, Cristo é o centro. Por isso a disposição está desta forma. A arca representava o próprio Deus, o próprio Jesus, ou apontando para Jesus. Cristo é o centro. Creia no que já foi feito por você. A palavra que chega até você é te dizendo: Cristo, aleluia, fez uma obra na cruz do Calvário. Ele disse: está consumado. Foi liberado a nós todas as coisas, aleluia. Ele nos fez assentar, aleluia. A posição de sentar é posição de descanso, aleluia. Dizendo que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Creia na palavra que Deus está te dando. Eu entreguei nas suas mãos. Agora apenas então somente através daquilo que Deus tem falado ao teu coração, para que você faça como expressão de fé: Senhor, eu creio que já está em minhas mãos, eu creio que o Senhor já me deu, e por isso vou fazer para louvar, engrandecer e bendizer ao seu santo nome. Enquanto muitos olhavam e diziam: é loucura, aquele povo está louvando ao Senhor. Enquanto muitos estavam olhando e dizendo: não vai dar em nada, aquele povo está adorando ao Senhor naquilo que estão fazendo. Não era apenas 6 dias rodeando uma vez, não era apenas um dia rodeando 7 vezes, mas era também uma expressão de louvor, de confiança, de certeza, de convicção no Deus que eles estavam servindo. E conforme a palavra diz, no momento em que eles gritaram, liberaram fé, porque você libera a fé verbalizando, dizendo, aleluia. No momento em que eles liberaram a fé e gritaram, as muralhas caíram.
as muralhas vão cair. Todo impedimento e toda barreira que o inimigo tem colocado, de novo, as portas do inferno não prevalecerão. É nós que devemos avançar, é nós que devemos conquistar como igreja, como povo do Senhor. Não podemos aceitar a situação como está e dizer que é assim mesmo, mas devemos avançar, aleluia, no nome de Jesus Cristo, porque há poder e autoridade sobre a tua vida, meu irmão. O chamado de Deus, aleluia, é para que nós avancemos e conquistemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Nós somos a igreja, o povo do Senhor, aleluia. Pega as suas mãos aos céus e declare comigo: Deus Todo-Poderoso, nós reconhecemos, somos a igreja do Senhor, boca do Senhor nesta terra. O Senhor nos chamou para avançar, para conquistar, para proclamar a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que destrói todos os planos do inimigo. E por isso, Deus, continue falando conosco. Vamos nos dispor a ouvir, porque sabemos que ouvindo vai gerar fé em nosso coração, e pela fé vamos declarar vitória. Vamos declarar vitória. Vamos declarar vitória. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Glorifique o nome de Jesus. Ele, aleluia, é o Deus que nos dá vitória. E a vitória é para todo aquele que crê. Glória a Deus. Como aquele povo, aleluia, teve vitória, nós também temos vitória. Quando aquele povo conquistou, nós também vamos conquistar. Como aquele povo avançou, nós também vamos avançar. Porque Deus é conosco. E Ele disse: eu entreguei. Ele não só a respeito de Jericó, mas também disse da próxima cidade: eu entreguei. Declarando e dizendo: sou eu quem faz. Vocês são as pessoas que eu chamo para crer. Crer todos os dias. Que você possa ter a palavra de Deus no seu coração. É um tempo, meu irmão, onde Deus está falando e falando muito. Em meio a toda essa pandemia, Deus parou de falar? Deus parou de falar? Mas talvez muitos pararam de ouvir. Talvez muitos pararam de ouvir, porque disseram: se a bondade de Deus é tão grande assim, onde está ela? E por que todas essas coisas estão acontecendo? Não temos explicação para tudo, mas uma coisa nós podemos declarar: Deus é conosco e nunca nos abandonou. Que venhamos a crer e alcançar a vitória. Amém?